Olá, sejam bem-vindos a mais um Ata Diurna. Ausente já há bastante tempo aqui do Página 1, mas hoje regressa, depois aqui de uma breve pausa, até porque aqui um dos participantes, o Pedro Almeida Vieira, esteve alguns dias de férias. Hoje trazemos aqui... Salvo seja, continuei a publicar no Página 1, quer notícias, quer artigos de opinião e até 2 crónicas de viagem, e ainda faltam fazer mais 2, mas não tive propriamente de férias de papo para o ar. Estiveste aqui um bocadinho ausente, pronto, e então daí não termos feito também aqui este ata diurna, mas agora regressa e vamos procurar que seja de novo regular. Trazemos hoje aqui... São sempre promessas. Vamos ver. Trazemos hoje aqui 3 temas. Vamos falar naturalmente dos incêndios que têm estado a lavrar e alguns com bastante preocupação. Também a polémica em torno das políticas em termos de trabalho relativas à maternidade e também aqui um último tema que tem a ver com um livro do Brás Cubas. Pedro, queres começar tu? Qual é o tema que vamos... Vamos começar pelos incêndios, até por um termo muito interessante que usaste, que foi labrar. Os incêndios, para mim, são já um tema recorrente, porque desde os anos 90 que como jornalista, trato das questões dos incêndios. Depois, em 2006, no rescaldo dos incêndios grandes de 2003 e 2005, eu publiquei um livro, 400 páginas, não é? De Dom Quixote, que ainda se mantém atual, com exceção dos números, sobre os incêndios rurais. Portanto, era o Portugal, o Vermelho e o Negro, que ainda vai vendendo até, porque as causas estruturais estão lá. Tivemos depois grandes incêndios em 2017, com a catástrofe, quer dos fogos de junho em Pedrógão, quer depois mais tarde em outubro na região centro. E voltamos a ter este ano uma vaga de incêndios rurais, desde que haja calor e alguma secura, lá voltamos nós ao mesmo, e isto de uma forma cíclica, porque não arde todos os anos com intensidade, porque por um lado o São Pedro é às vezes nevolento e portanto não faz dias quentes e secos durante um período alargado, vai chovendo às vezes de vez em quando, as temperaturas vão baixando, mas há um outro fator que muitas das vezes as pessoas não pensam, que é nós acabamos por beneficiar, entre aspas, de anos catastróficos para que os anos seguintes sejam mais a menos, porque quando há um grande incêndio ou grandes incêndios, as áreas ardidas servem de tampão, ou seja, de bloqueio para que novos incêndios nos anos a seguir se propaguem. Como grandes incêndios houve apenas em 2017, significa que uma área muito substancial já tem matos, pequena área florestal, e portanto pode voltar a arder. E nós, como volta a arder, aqui está uma espécie de déjà vu, que às vezes é um bocadinho já cansativo para mim, ou para as pessoas que abordam estas temáticas, porque parece que é uma surpresa, e não é uma surpresa. Aliás, tivemos um contrato a ser assinado agora por urgência imperiosa. Sim, para reforçar os meios aéreos. Faz-me lembrar um bocadinho aquela história que noticiamos há uns tempos de um contrato por urgência imperiosa para limpar as neves na Serra da Estrela, porque parece que foram apanhados com as calças na mão e não sabiam que ia nevar na Serra da Estrela, e aqui também. A questão é que em Portugal dá-se um excessivo ênfase à questão dos meios aéreos. Portanto, há um negócio do fogo, não é um negócio do fogo no sentido de eu dizer que há uma indústria de colocar fogo. Não acredito nisso. Aliás, eu digo mesmo que se houvesse uma indústria do fogo, ainda mais com as tecnologias que hoje existem, o país estava a arder. Muitíssimo mais, porque
tecnologicamente e com a parte meteorológica já bem estudada, nós sabíamos quais são os períodos mais de risco de incêndio. As causas são variadas, desde o abandono do espaço rural, que é onde há menos incêndios, é onde eles são, menos ignições, é onde eles são mais destrutivos, porque há um contínuo vegetal. Com o abandono da agricultura, as antigas áreas agrícolas que serviam de tampão deixam de servir de tampão e até ajudam a propagar o fogo. E, portanto, temos sempre este circo, que é um circo, em que até a terminologia que tu própria falaste do labrar é muito comum. É o labrar, é o teatro das operações, é agora aquela história de que o fogo está 70% dominado. Não sei o que é um fogo estar 70% dominado. Ou está dominado ou está dominado ou não está dominado. E depois é sempre as culpas deste, aquele e daquele outro. Este ano foi introduzido uma coisa muito curiosa, que foi o Chega, ou melhor, o André Ventura, veio falar do fogo posto, porque sempre que há uma escalada na área ardida, vem-se falar do fogo posto. Ou de mão criminosa, ou de coisas do género. Pronto. E aqui nós temos que considerar alguns fatores. Isto é uma coisa que eu tenho estado também a estudar. Aliás, a minha tese de mestrado em 2011, que eu publiquei que eu escrevi enquanto viajava durante o primeiro ano da pandemia e fiz o mestrado em Gestão e Conservação dos Recursos Naturais, e a minha tese de mestrado foi exatamente sobre os fogos florestais, não em termos de área global territorial, mas mais focada na questão dos perímetros florestais, ou seja, da parte dos baldios, etc. Pronto. E isso é bastante estudado, a questão das causas dos incêndios, e o André Ventura veio falar sobre a questão dos 80%, mais 80%. Ele, ao que parece, disse que era mão criminosa. Eu não sei bem qual foi o termo correto que ele terá usado. O que é certo é que, na verdade, nós temos cerca de 2% de causas naturais em termos de ignições, que são, basicamente, os fogos causados por trovoadas secas. E depois temos uma fatia que são incêndios causados por ignições acidentais, por exemplo, uma faúlha que saia, por exemplo, de um carril de um caminho de ferro, coisas desse género. E mesmo assim, quando isso acontece, significa que há outros fatores que fazem com que depois o incêndio se propague e atinja grandes dimensões. Eu costumo dizer que um incêndio causado por uma mão humana não causa necessariamente mais estragos do que um que não seja por mão humana, ou uma que seja por pirotecnia, por piromania, cause mais dano do que um que seja por negligência. Pronto. E nós temos uns fatores muito distintos, quer a norte, quer a sul, e quer seja em áreas rurais, perdão, em áreas de perímetros florestais, quer em áreas privadas, até porque nós temos sobretudo uma área privada. Portugal é um dos países que tem a nível mundial menos área pública e, portanto, nem sequer tem capacidade de gerir, mas se calhar ainda bem, porque as áreas públicas são as que ardem proporcionalmente mais do que as áreas privadas. Mas, assim, em termos de causas, de facto, há situações de incendiarismo ou de vandalismo. Isso anda na ordem dos 20. Os dados que eu tenho aqui, isto não muda muito, porque é o período de 2001 a 2019, mas isto não alterou muito. Mas a parte do vandalismo e da piromania anda entre 19,8% e 27,8% em outras áreas, em áreas privadas ou em perímetros florestais. No caso da renovação das pastagens, que é um problema sobretudo a norte do país,
e aí muitas vezes são os incêndios que ocorrem no período noturno, muitas vezes são renovação de pastagens para pastoreio, e isso nas áreas privadas é 10,9% das causas e nas áreas públicas 33,5% das causas. Isto tem a ver com o facto de que, como aquilo é baldio, não há, por parte dos pastores, isto é um problema conhecido, grande cuidado. E depois temos a parte, eu estava a falar do vandalismo, e depois temos a parte do incendiarismo propriamente dito, que anda entre os 8% nas áreas privadas e nos 4% nas áreas públicas. Depois temos outras causas que são muito distintas, que podem atingir valores até aos 39% nas áreas privadas e nos perímetros florestais 17,4%. E depois temos também uma componente muito importante das ignições, que basicamente não são fogo posto, nem é negligência, é, digamos, uma fraca eficácia no combate aos incêndios florestais. Cerca de 20%, ou seja, cerca de 1 em cada 5 ignições, na verdade, não advêm de reacendimentos, ou seja, rescaldos mal feitos depois do fogo apagado. Muitas vezes os bombeiros ou vão-se embora, ou depois já há situações meteorológicas que causam reacendimentos. Muitas das vezes aí os reacendimentos podem ser várias ignições, e portanto temos o caldo internado, e muitas das vezes os reacendimentos causam estragos muito, muito significativos. Aquilo que me acaba por surpreender, quer dizer, mas já não tenho grande esperança de que isto mude, é o facto de que nós andamos a gastar milhões e milhões e milhões e milhões de euros em meios aéreos, muitas vezes não para a primeira intervenção, mas para ataque em contínuo, e quanto mais gastamos, não há uma relação entre gastos em meios aéreos e eficácia no combate ou em área ardida. Não há uma correlação absolutamente nenhuma. Não digo que não se contratem meios aéreos, agora os meios aéreos não resolvem absolutamente nada. O importante aqui era pensarmos e decidirmos, efetivamente, um problema que ninguém quer mexer há décadas, que é o combate aos incêndios florestais. Não pode ser esta manta de retalhos de corporações de bombeiros ditas voluntárias, mas depois recebem dinheiro, andam sempre a carpirem a pressão, e o lobby do bombeirês voluntário é muito forte. Na verdade, eles recebem dinheiro, na verdade são estruturas que não respondem a uma voz de comando única, e cada um faz o que quer e não há uma coordenação. E portanto, eu quando vejo um incêndio, quando vejo nas notícias um incêndio X ou Y ou Z está com 200 ou 300 bombeiros, é um sinal claro que o fogo está completamente descontrolado, porque significa que nesses 300 bombeiros, eles são para aí de umas dezenas, às vezes, de bombeiros voluntários de vários países, que chegam completamente descoordenados, nunca trabalharam ou raramente trabalharam em equipa, muitas vezes não conhecem o terreno. Um comandante que esteja a coordenar não consegue coordenar equipas que vão chegando às pinguinhas quando calha. Não há, sim, de várias regiões, sim. Não de vários países, de várias regiões. Não, de várias regiões do país, ou seja, muitas vezes nós temos um fogo a labrar, por exemplo, em Leiria, e vêm os bombeiros com autotanques, com os bombeiros dentro do autotanque, pum, quando chegam a Leiria, por exemplo, estão completamente de rastos, e portanto no combate não há meios logísticos. Aliás, o grande problema em Portugal é a parte da logística. Sempre que eu vejo bombeiros voluntários, também há uma componente profissional da GNR, do ISNF, aliás, há tantos que uma pessoa perde depois a conta, não é? A dormirem no chão e dizem são heróis, não são nada heróis, são pessoas que podem ter um espírito altruísta, mas na verdade quem combate um incêndio durante 10 horas, que é uma coisa doida, não está lá às vezes a fazer nada, está só a pôr-se em risco,
Depois não consegue descansar num chão. Nós não temos uma logística decente em Portugal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que também está sempre a mudar de nomes, não é? E isto é cíclico, portanto, ou seja, este ano não sei o que é que vai parar, provavelmente até podemos estar só no início de uma situação ainda mais complicada, porque aqui em Portugal o que nós temos a certeza sobre os incêndios florestais é que há sempre uma incerteza sobre a dimensão dos estragos. E não é por causa da questão das alterações climáticas. Pode haver situações de extremo, nós nem sequer estamos a ter... Agora, se houver mais de uma semana de incêndios florestais, se não chover nas próximas 2 semanas, isto vai ser uma desgraça. Pronto, isto é garantido. Pronto, não vale a pena estarmos a pensar que vai haver milagres. Não vai haver milagres. E continuamos a ter a mesma estrutura que tínhamos nos anos 80, nos anos 70, e os problemas são muitíssimo maiores. As alterações climáticas, ou o aquecimento, ou os dias de calor extremo, muitas vezes temos dias de calor, mas não é um calor extremo, basta estar mais de 30 graus para haver um risco bastante elevado e basta que haja uma secura. Nos outros países não se vê isso, ou seja, nos outros países mediterrâneos, ou seja, a tendência de área ardida num período mais lato, ou seja, a média de 10 anos, quando fazemos a média dos 10 anos, e se nós compararmos, obviamente, Espanha e França e Grécia e Itália têm também, às vezes, anos de pico, mas se nós analisarmos a média de 10 anos, que é mais ou menos aquilo que demora entre um incêndio e depois o risco de incêndio passado uma década é relativamente maior, nós verificamos que Portugal a tendência é de um ligeiro aumento, comparativamente com os anos 80, e significativamente, enquanto nos outros países há um ligeiro recuo. E, portanto, nós temos que não contar com o São Pedro, não nos queixarmos de que a culpa é das alterações climáticas, porque eu também costumo dizer que nós, antigamente, combatíamos invasões de Espanha com espada. Hoje, se houvesse uma invasão de Espanha, não andávamos armados com espada. Portanto, temos que combater um problema com meios tecnológicos e com uma estrutura logística que se coadune com o risco real dos incêndios florestais. E pronto, já disse o que tinha a dizer. Mas pronto, mas de facto é uma questão que não se consegue compreender, é como é que Portugal todos os anos se repetem, e como jornalista é o que eu posso dizer, é de ano para ano temos sempre, infelizmente, os incêndios pelo país e de facto não se percebe como é que não temos um plano e algo bem preparado, e não estou a falar das centenas de milhões de euros que são gastos em meios aéreos, não é? O plano basicamente é contratar meios aéreos e distribuir. Pronto, exato. E quando se diz contratar, estamos a falar de alugar os meios aéreos com as equipas e a manutenção. Sim. E portanto, nem sequer temos esses meios. São alugados em contratos milionários. Foram comprados agora 4, acho que já chegaram 2, e que assim é uma confusão. Mas há uma indústria, há aqui uma indústria também, não é? Uma indústria de combate aos fogos e que, portanto, vive um bocadinho disto. E pronto, e é assim que vamos fazendo essa gestão. Um outro tema que trazemos aqui hoje é uma polémica criada pela Ministra do Trabalho, Rosário da Palma Ramalho, que fez umas declarações infelizes a falar dessas malandras, essas mães, as malandras que querem dar de amamentar aos filhos, algumas até os filhos chegarem à primária, essas malandras, em vez de irem trabalhar, andam a ser mães. Quer dizer, onde é que não cabe na cabeça de ninguém, a mulher nasceu para trabalhar, não foi agora para ser mãe, para criar família e querer amamentar ainda por cima, não é? Porque, de facto, porque é que não compra daquelas fórmulas e a criancinha é alimentada só com a formulazinha comprada na farmácia ou no supermercado? Assim, já perceberam que estou obviamente aqui
a ser também um bocadinho másinha com a ministra, mas o que é que nós vamos dizer perante aquelas declarações da ministra? Eu, como mãe, fico chocada. Eu tive, infelizmente, partilho que não tive a felicidade de poder amamentar os meus filhos durante tanto tempo, foi apenas há alguns meses, mas quem me dera a mim que tivesse tido essa possibilidade biológica, ou seja, que tivesse sido algo que eu tivesse tido essa felicidade, por vários motivos, não só porque em termos de saúde para as crianças está comprovado cientificamente que beneficiam e muito da amamentação natural, digamos assim, portanto do peito, da mãe, como de facto há também esse vínculo, essa ligação crucial. Portanto, há ali vários aspectos, vários fatores que não só deveriam ser criados aqui mais incentivos para que as mães se sintam com capacidade e à vontade para poder amamentar os filhos mais tempo, mas não estamos a ver exatamente o retrocesso, que é desincentivar as mães e ainda chamar as mães de malandras. Não quero dizer com isto que não haja abusos, infelizmente há sempre um ou outro caso de abuso, agora tenho muitas dúvidas que seja essa a maioria, e posso dizer que não conheço nenhuma. Eu acho que é extraordinário que numa altura destas, sobretudo com a crise gravíssima que nós temos na Europa em termos demográficos, em vez de se incentivar as mulheres de facto a poderem participar ativamente no mercado de trabalho, mas também poderem criar a sua família, desempenhar o seu papel de mãe a 100%, a tempo inteiro, sem constrangimentos. Não, temos aqui um governo, ainda por cima lamentável, porque é uma ministra, é uma mulher, que vem defender este tipo de medidas. Já nem vou falar na questão do fim do luto gestacional, por muitas explicações burocráticas que este governo dê e que esta ministra dê, é inaceitável, porque a questão do luto gestacional e de haver essa possibilidade para os pais e as mães poderem ter esse luto gestacional é simbólico. E, portanto, é uma questão que eu nem sequer contemplo como é que passou pela cabeça de algum governante. De facto, não sei onde é que eles tinham a cabeça, devem ter ingerido fumos de algum incêndio qualquer pelo país, porque não há explicação para isto. São medidas que de facto não compreendo num país como Portugal, na Europa, em 2025. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto, mas... Eu julgo que, se não me engano, ela é Ministra do Trabalho, da Segurança Social e também da Solidariedade. Mas é só do trabalho, neste aspecto, pelos vistos, é só no trabalho. E aquilo que eu acho é que há um desfazamento muito grande entre aquilo que são consideradas as elites, não só as elites políticas, porque ela tem a primeira experiência governamental agora. Pronto, ela está com, se não me engano, 64 anos ou coisas desse género. E ela tem, pelo que eu vejo na nota biográfica dela, tem 2 filhas, não é? Mas teve uma carreira ligada à Faculdade de Direito. E também vejo que, pela sua nota biográfica, é de boas famílias, daquelas boas famílias, entre aspas, de uma forma irónica, não é? É sobrinha neta natural do 9º Senhor do Unhão, e do 1º Conde do Unhão e do 1º Conde de Vila Pouca da Guiar. Portanto, há um desfazamento enorme entre esta gente e aquilo que é a realidade, e a realidade das pessoas, das mulheres que querem amamentar, e porque há grandes vantagens na amamentação, enormes vantagens na amamentação, e portanto a Ministra da Saúde deveria puxar as orelhas à Ministra da Solidariedade relativamente a esta questão. E depois há uma questão que as próprias mulheres devem reconsiderar, que é, se elas acham que fazem política de forma diferente, política mais humana, como é que é possível uma mulher ministra dizer uma barbaridade destas? Isso a mim surpreende-me e às vezes frustra-me, porque aquilo que nós pensamos às vezes, eu tenho essa postura mais, não direi mais feminista, mais cáustica em relação aos homens, que é, eu tenho a percepção de que, a convicção
e defendo mesmo, que haja mais mulheres na política, para ver se elas fazem melhor do que os homens, porque os homens, durante décadas e décadas, eles tiveram a primazia disto e não fizeram melhor, muito pelo contrário. E o problema é que depois vemos mulheres a chegarem, pelo menos aqui em Portugal, a chegarem a cargos governativos e dizem estas barbaridades. E isto, desculpa que te diga, Elizabeth, deveria enfurecer mais as mulheres por ser uma mulher a dizerem do que se fosse um homem a dizerem. E depois tens toda a razão, e penso que é por isso também que há este choque, não é? E várias organizações já têm vindo a falar, e também defensoras dos direitos das mulheres e da maternidade e das condições que as mulheres devem ter para exercer a maternidade. Porque, de facto, mas eu penso que tocaste num ponto muito importante. Obviamente que existe no mercado de trabalho, existe de facto essas mulheres que tomam outras opções, e que eu não condeno nem julgo. As mulheres que optam por ter amas que criam os seus filhos, ou empregadas, que são elas que criam os seus filhos. Vão buscá-los à escola, vão buscá-los, que fazem tudo. Mães que optam por não amamentar e, portanto, por não dar o leite materno às crianças, ou porque não se sentem confortáveis, ou porque não têm tempo e não querem essa chatice, e, portanto, as crianças são alimentadas com as fórmulas artificiais. Eu não julgo nem condeno, eu penso que as mulheres devem ter essa opção. Agora, aquelas que querem de facto exercer o seu papel de maternidade de forma próxima dos seus filhos, que não querem ou não podem ter empregadas ou amas, ou seja o que for, porque há mulheres que querem estar presentes a 100% na vida dos filhos e querem exercer essa maternidade a 100%. Ir pô-los à escola, ir buscá-los à escola, estar com eles, e quando são mais pequeninos, obviamente dar-lhes o melhor. O leite materno é crucial e, portanto, se uma mulher puder amamentar uma criança até à primária, é espetacular, é uma coisa excelente. Eu não contemplo a possibilidade desta ministra estar a poder eventualmente usar um ou outro caso, porque ainda por cima não deu dados. Portanto, não indicou dados sobre quantas mulheres agora, a política pode fazer isso. Estão a amamentar manda umas bujadas até à primária e mais. E quantas é que dessas estão a ser as malandras que estão a mentir? E, portanto, isto é de uma gravidade tão grande, é de um ataque. Mas nós temos tido, e já escrevi sobre isso, temos de novo tido ataques às mulheres, a vários níveis. E não é só em Portugal, a nível global tem havido vários ataques às mulheres. Aqui em Portugal... Os ataques serem feitos pelas próprias mulheres? Aqui não é só em relação às mulheres, sim, mas tem havido. Infelizmente, há quantas mulheres não há que têm defendido medidas, olha, vou dar-te um exemplo, como a possibilidade de haver pessoas que nasceram do sexo masculino, que se identificam agora como mulheres e que querem concorrer no desporto feminino, que é uma barbaridade. E quantos títulos não foram roubados a mulheres e a meninas e a raparigas com esta justificação? E muitas mulheres têm apoiado isso. Por exemplo... Mas no caso, em concreto, nesta questão da maternidade, não se trata só de um atentado contra as mulheres, é contra as crianças. Porque há muitas crianças que irão ser afetadas e mães que possivelmente agora não irão ter a capacidade de amamentar os seus filhos como gostariam, ou terem esse receio de será que vão ser acusadas de estar a querer ter algum aproveitamento. Eu devo dizer que na minha perspectiva pessoal, foi sempre uma luta nas empresas onde estive poder fazer essa gestão, porque muitas vezes as empresas também não têm essa sensibilidade e é horrível para as mulheres terem sempre que depender de favores de superiores hierárquicos para poderem, quer dizer, eu cheguei a fazer notícias de relevo a partir do posto médico, com um filho doente, ou em casa com 2 filhos doentes e com colegas no trabalho muito chateados, porque havia alguém que estava com filhos doentes e a trabalhar, em vez de estar no escritório a trabalhar e ter outras pessoas a tomar conta dos filhos doentes. Quer dizer, nós ainda estamos numa cultura, isto não foi há muito tempo, nós estamos ainda numa cultura que tem que ser, que das duas uma, ou de facto se quer uma sociedade em que há o respeito, há a dignidade, há o promover a família, promover os verdadeiros direitos da mulher e das crianças, ou então não.
É tudo um faz de conta, não se quer direitos nenhuns, quer-se autómatos, porque isto depois com os robôs, o que se quer é robôs, porque os robôs não vão ter essas chatices de ficar de baixa por luto gestacional ou por ter que amamentar. Portanto, é esse tipo de sociedade que se quer. É ter robôs e máquinas a trabalhar. Eu tenho, infelizmente, uma perspectiva sobre isso, que é de facto olhar para esta situação como sendo extremamente injusta e lamentável para aquelas mães Não, nem é injusto, que querem, é só lamentável querem trabalhar, porque mas também querem estar com os filhos e dar o melhor aos filhos e sentem-se sempre, têm sempre que viver de favores, sempre que é sempre uma luta e muitas delas desistem e nem sequer pensam nisso só para não terem problemas com os empregadores, não é? Muitas vezes que nem sequer a lei cumprem, porque quando se pede para qualquer tipo digamos assim, de cumprimento da lei, isso depois pode ser utilizado para mais tarde penalizar a pessoa, seja porque a pessoa não é promovida, seja porque aquela profissional depois vai ser despedida um dia, por outro motivo, ou seja, acaba por numa reestruturação ou algo assim, aquela é uma pessoa a dispensar e pronto, isto é tudo só... É triste. Muito triste, muito triste. Sobretudo é muito triste. Mas vamos aqui para um tema mais feliz. Mais alegre, mas quer dizer, não é mais alegre. É uma boa notícia. Não, mas não é mais alegre porque o Brás Cubas neste momento está de férias. As pessoas devem ter reparado. Mas está de férias, mesmo de férias? Está de férias. Ao contrário do Serafim, que agora tem estado a escrever mais, enquanto está aqui ainda bastante forte e a adorar comer bifinhos de peru. E vai escrevendo, mas o Brás Cubas está de férias, já não escreve há algum tempo, porque neste momento ele está a preparar o livro, ou seja, nós publicámos no Página 1 um conjunto bastante vasto de crónicas e aquilo que basicamente está a ser feito neste momento é uma edição, algumas melhorias pontuais em algumas das crónicas e muito em breve haverá novidades, até porque vamos fazer uma subscrição prévia, depois os nossos leitores saberão as condições, do Correio Mercantil de Brás Cubas. Vamos ter, eu já não sei quantos são 50 crónicas que não vale a pena quitar quando aqui eu escrevi. Mas é o primeiro que eu escrevi livro durante praticamente um ano. Começou por uma brincadeira e depois acabou por ser algo muito curioso, que é eu olhar para a realidade e dizer, isto estava um Brás Cubas fantástico. Pronto. O Brás Cubas, espero que haja poucos leitores que não saibam quem é o Brás Cubas. O Brás Cubas é um personagem do Machado de Assis, que escreveu e que inventou este personagem, o Brás Cubas, e escreveu as Memórias Póstumas do Brás Cubas, ou seja, escrito, que basicamente a biografia dele, escrita depois dele ter morrido. E, portanto, o personagem é ressuscitado, mantendo-se morto, mas ressuscitado para ter uma visão especial e numa escrita que se aproxima às vezes muito da escrita do século XIX, entre Machado de Assis e essa de Queiroz, mas muito acutilante, com um humor que eu tento ser muito refinado e, portanto, basicamente as crónicas foram um bocadinho mais reformadas, com mais cuidado, e vão ser publicadas em livro e em várias secções, só para termos agrupadas, só para terem uma ideia. Há um agrupamento que é o Areópago dos Dislatos, que é da política e outros novos ofícios de dizer nada, com solenidade e de arruinar com método. Vais ter que repetir o título, porque é mais devagar, sim. Areópago dos Dislatos. Pronto, muito bem. Da política e outros novos ofícios de dizer nada com solenidade e de arruinar com método. Basicamente é sobre políticos, não é? Vamos ter uma outra secção, eu não sei se me estou aqui a passar alguma secção, mas temos os gazeteiros e trampolineiros da imprensa e outras novas artes do envezamento e da tragédia
cómica, que é sobretudo Não, mas não vais incidindo revelar tudo agora. Deixa alguma surpresa para os Não, leitores. mas isso são os grupos, não é? Pronto. E depois figurinhas e figurões que têm a ver com, basicamente, as nossas figuras públicas que são abordados pelo Brás Cubas. E depois temos também a cultura, tontura e tortura, que tem a ver com as elites, como elas se comportam. E depois temos uma secção especial, porque são pá, aí umas 4 ou 5 crónicas que foram escritas ao longo deste ano, que é uma crónica, é uma secção à parte, que se intitula O Almirantado do Ego, das vidas e obras de um submarinista que encheu um balão. Obviamente estamos a falar do nosso Almirante Gouveia e Melo, candidato à presidência da República, depois de ter feito um excelente trabalho como mestre de logística das vacinas, embora insuficiente para ser contratado pelo Pingo Doce. E, portanto, isto em princípio será a primeira obra do Página 1, publicada com o essencial do Página 1, e deve estar para aí em outubro nas bancas, mas vai haver novidades sobre isso muito, muito em breve. A capa já está feita. Eu, da minha parte, estou muito feliz porque é, de facto, a primeira obra do Página 1. Eu penso que os leitores e os nossos apoiantes também vão ficar e basicamente é um regresso. muito agradados. É a última vez que eu, agora já tenho aqui as provas, aliás estava aqui a olhar para as provas e quando estava aqui a falar sobre os capítulos, a última vez que vi provas foi, se não me engano, em 2015. Quando publiquei o Assim se pariu o Brasil, mas durante um longo período, entre 2003 e 2014, 15, isto de ver provas e depois de acertar pormenores, porque há sempre gralhas, quase todos os anos me apanhavam, porque publiquei muitos livros e, portanto, depois de um interregno de 10 anos, eis que não estava pensado, mas eis que acho que vale a pena deixar isto em memória de papel. E é também positivo porque acaba por ser uma junção de duas vidas tuas ao mesmo tempo, porque é um bocadinho aquela vida que tinhas de escritor com esta vida agora no Página 1 e, portanto, é uma integração dessas vidas, não? Sim, aliás, eu posso dizer que tenho algumas, todos. Isto da escrita, às vezes, é uma espécie de. Eu costumava dizer quando estava a escrever naquele ritmo dos romances, dos ensaios, das crónicas que escrevi, ou seja, escrevi para aí, numa década, escrevi para aí uns 10 livros ou mais, e aquilo era uma espécie de droga dura, porque havia uma vontade de escrever, de estar sempre nesta. Aqui é um bocadinho diferente, porque eu tenho neste momento muitas outras coisas para fazer, mas este tipo de crónicas que eu fui fazendo ocupava-me alguns dias, uma vez de 15 em 15 dias, ou às vezes 2 vezes por semana, e é um outro ritmo, ou seja, a escrita de crónicas é diferente da escrita, por exemplo, de romance, que tem que necessariamente ser um trabalho mais contínuo, mas isto é terrível porque me dá sempre vontade de voltar, é um bocadinho como alguém que era um fumador durante anos e anos e anos, depois tem uma cura e depois puxa um primeiro cigarro e depois o grande problema é, se puxou o primeiro cigarro, quer voltar outra vez a puxar outro e mais outro e mais outro. Mas pronto, vamos ter isto agora, vamos lá ver o que é que os leitores acham. Alguns leram as crónicas, algumas delas tiveram grande sucesso. Acho que a que teve mais foi uma sobre o Miguel, aquele do Chega, o Miguel... como é que ele se chama? Malas. Sim, o Miguel Arruda, exatamente. Esse, quando foi publicado, agora está mais refinado, teve, se não me engano, 75 mil leituras. Foi assim, uma coisa muito, muito grande. Algumas, por exemplo, uma do António Costa também teve para aí umas 20 mil leituras. Depois as outras variava muito, algumas uns milhares, outras menos, mas acho que agora o conjunto dela dá para perceber, digamos, este olhar crítico e clínico
do Brás Cubas sobre a realidade portuguesa, que tem muitos tesourinhos deprimentes. E depois tem, e vais sempre descobrindo ainda. Sim, ainda hoje, aliás, quer dizer, todas as semanas me aparecem temas que seriam pérolas. Aliás, esta que estávamos a falar da ministra, provavelmente daria uma pérola sarcástica, não é? Mas muitas outras dariam. Todas as semanas estão-nos a aparecer coisas belíssimas para gozar com inteligência. O sarcasmo e a ironia é, para mim, a melhor forma. Nem é tanto a questão do humor, às vezes boçal, não é o humor da Joana Marques que me atrai, é o humor inteligente. Aliás, sobre a Joana Marques, até é uma das crónicas que vai estar nesta edição, que foi a última que foi publicada, mas talvez depois deste livro o Brás Cubas regresse para um segundo lote, logo veremos. Ficamos à espera e voltamos aqui também em breve. Fica esse compromisso. Sim. Os leitores vão saber quando antes mesmo ele ser lançado. Isto é apenas um cheirinho que tu incentivaste a fazer. Muito bem. E mais uma vez agradecemos aqui ter estado a ouvir-nos, ter estado connosco com este Ata Diurna, em que analisámos aqui 2 temas e falamos aqui desta primeira obra com a chancela, página 1, com as crónicas de Brás Cubas. Mais uma vez, obrigada por ter estado aí e voltamos até breve.